por Deus. Existem dois tipos de chamado: o chamado universal e o chamado específico. O chamado universal, todos nós recebemos esse chamado. Qual foi, pastor? Você ouviu o Senhor dizer, um dia você ouviu alguém pregando a palavra de Deus. A palavra entrou no teu coração, te comoveu, o Espírito trabalhou na tua vida, você não aguentou, levantou as mãos e disse, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Esse foi chamado universal. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados de pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você ouviu esse chamado? Você ouviu o Senhor chamar? E você disse, eu quero aceitar a Ele como Salvador. E daí para frente, agora, depois que você ouviu o chamado de Deus, o Espírito de Deus começa a trabalhar na tua vida. Como assim, pastor? Daí para frente, você passou a ser um novo homem, uma nova mulher. Daqui para frente as coisas começaram a mudar. Você começou a ter um novo raciocínio. Daqui para frente você passou a pensar de forma diferente. Você não é mais aquele velho homem. Você não é mais aquela mulher. Você não é mais aquela pessoa explosiva. Por quê, pastor? Agora quem domina é o Espírito Santo de Deus. É Ele que me domina, é Ele que me dirige, é Ele que me guia. Eu não falo mais qualquer coisa. Por quê, pastor? Porque agora o Espírito Santo de Deus é quem me dirige. A palavra de Deus agora é o meu guia. E por ela ser meu guia, eu agora tenho que andar segundo o que ela manda. Eu tenho que fazer o que ela diz. Se a palavra de Deus diz que eu não tenho que falar qualquer coisa, eu não posso falar. Por quê, pastor? Porque ela diz, fala o que convém. O salmista Davi disse assim, Senhor, coloca na minha boca um freio enquanto eu estiver diante dos ímpios. Então agora não somos mais daquele jeito. Malaquias 3:18 ele diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora nós temos chamado, mas como chamados são agora diferentes. Mas tem mais outro, pastor. Por quê? Porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser luz. O Senhor nos chamou para ser sal da terra. O Senhor nos chamou para ser luz do mundo. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença. O Senhor nos chamou para ser representante dele aqui na terra. O Senhor nos chamou para sermos trabalhadores dele. E tem mais. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Ele diz assim, olha bem. Ele não quer que nós servimos a Ele com tristeza. Você, como escolhido de Deus, não pode andar de cabisbaixo. Você não pode vir para a igreja triste simplesmente para cumprir o ritual. Não, não, 10 vezes não. O salmista Davi disse, eu alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, crente na casa de Deus, que foi chamado e sendo chamado de Deus, ele tem prazer
prazer de evangelizar, ele tem prazer de estar ao lado dos seus companheiros, glorificando e exaltando o santo nome de Jesus. Chamado universal, você está incluído. Tem mais. Olha o que ele diz: alegra-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, porque não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Aleluia. Aleluia. Os irmãos entenderam? Você, não foi você que escolheu para servir a Cristo, não foi Ele que te escolheu. Tem mais, Ele não te escolheu porque você é bonito, Ele não te escolheu porque você é sábio, Ele não te escolheu porque você é intelectual, Ele não te escolheu por causa da tua formatura, Ele não te escolheu por causa do anel que tu tem no dedo, Ele não te escolheu porque tu é rico, Ele não te escolheu porque tu é melhor que os outros, Ele te escolheu, foi vontade própria dele. Vontade dele. Então, com todo defeito que eu tenho, com todo defeito que tenho, com todos os hábitos velhos que tinha, ele vai e escolhe e disse: agora eu te chamei, te nomeei, e eu quero me usar de ter fruto, e esse fruto permaneça. Aleluia. Chamado de Deus. Queridos irmãos, o crente, o cristão que é chamado por Deus, ele tem alegria na vida. O que é, pastor? Você está falando? Eu não estou falando você vai se alegrar porque você tem um carro bom, porque você tem um carro novo, porque você tem uma casa boa. Não é nada disso. Você é a maior alegria do cristão. A maior alegria do crente é essa, de saber que o seu nome está escrito lá no livro da vida. Você pode glorificar a Deus por isso? O teu nome está escrito lá no livro da vida. Queridos irmãos, eu olho como disse Paulo. Paulo chega dizendo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e o verso 14. Ele chega a dizer: olha, pelo que eu estou vendo, desperta vocês que dormem. Desperta vocês que dormem. Eu estou dizendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os cristãos, os crentes, temos que despertar. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está à porta. Você é chamado por Ele. Ponte em pé, glorifica Ele, te afirma, te assegura, te reconcilia, chega-se perto de Deus, porque Ele está voltando. Deus não nos chamou sem propósito. Eu falei, Deus não nos chamou sem propósito. Aleluia. Todos nós temos um propósito. Ou seja, Deus não chamou ninguém que não tenha utilidade. Todos nós temos utilidade na casa de Deus. E tem outra, aqui não tem trabalho maior e nem menor, pastor. Aqui não tem trabalho grande, como muitos entendem. Você sabe qual é o maior trabalho que parece diante dos olhos humanos? É o
É o pastor presidente, não é? Não é isso? É isso, os irmãos entendem assim? Não, ele disse: aquele que quer ser o maior, se torne o menor. Aqui não tem ninguém grande, irmão. Na casa de Deus não tem ninguém grande. Todos nós somos servos. E servo é para servir. Quando o Senhor vier buscar aqueles que foram chamados, Ele não vem buscar de duas etapas. Não, Senhor. Tessalonicenses, no capítulo número 4. Ele chega a nos orientar. Ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, um voz marcante, com a bandeira de Deus, os mortos serão ressuscitados, e após nós que estamos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Ele vem buscar os escolhidos dele, aquele que ele chamou, e você faz parte desta igreja. Você faz parte desta igreja. Mas o chamado tem que ter convicção. Você entendeu? Eu disse: o chamado tem que ter convicção do seu exercício. Você tem que ter convicção para que você foi chamado. E outra coisa, chamado tem que ter prioridade. Qual é a tua prioridade? A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Qual é a tua prioridade, meu irmão? Qual é a tua prioridade, meu irmão? Qual é a coisa mais prioritária na tua vida? O que é prioridade para ti? Vê o que a palavra de Deus mostra em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então a tua prioridade é Deus. A tua prioridade é Deus. Se a tua prioridade é Deus, então tu tem que buscar a Deus. Se a tua prioridade é Deus, tu tem que examinar as Escrituras, porque Deus fala contigo através dela. Se a tua prioridade é Deus, você tem que levar uma vida de oração, porque quando você está orando, você está falando com Ele. Se a tua prioridade é Deus, você tem que vir à casa de Deus, os cultos, adorar a Deus. Bom, pastor, olha o que diz o Salmo de número 50 e o verso de número 5. Congregai, povo meu, aqueles que fizeram concerto com sacrifício. Nós estamos vivendo um dia difícil. É aquele mesmo dia que Paulo falou. Dias difíceis, dias trabalhosos, tempos penosos, homens amantes de si mesmo. Hoje você vê os templos, a maioria dos templos vazios. Não é falta de pastor, não é falta de palavra, não é falta de ensino, não é falta de Bíblia, é falta de vontade, é falta de vontade própria. Mas o Senhor continua dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e voltai enquanto está perto. Deixa o homem maligno seus maus pensamentos
e se converta ao Senhor. Chamar. Aleluia. 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 Chamado, aquele que é chamado, tem que ter conhecimento. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, aqueles que foram chamados, tem que ter conhecimento. O médico, ele conhece o corpo humano, pastor. O engenheiro, ele conhece a engenharia. Eu sei que aqui tem alguns que trabalham também com construção civil, igual a mim. O bom pedreiro, mesmo que ele não é engenheiro, mesmo de obra, mas se ele pega, ele vai pegar uma casa para ele fazer. Ele pergunta quantos metros, aí ele pega, ele risca e diz: dá 100 metros a casa. Ele sabe quantos tijolos vai pegar, sim ou não? Se ele não supera ele, o engenheiro, ele conhece a engenharia. O advogado, ele tem que conhecer as leis cívicas do país, sim ou não? Ei, queridos, o crente, ele tem que conhecer a Deus. O crente, ele tem que conhecer a Deus. E para conhecer a Deus só é através das Escrituras. Pastor, mas eu não sei, mas você sabe ouvir. Ele diz: bem-aventurado é os que leem, mas bem-aventurados que ouvem e guarda a palavra que está escrito nesse livro. Então o cristão, ele tem que ter conhecimento das Escrituras. Lá no livro de Timóteo, carta de Paulo, Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 15, no capítulo 2, no verso 15, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como crente que não tem de que se vergonhar, e que não deixa crente a palavra da verdade. Nós temos que ter conhecimento, irmão. Nós temos que conhecer, saber para onde estamos andando. Você não está sendo guiado simplesmente por palavra. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E para isso ele está te dirigindo, te mostrando, te orientando, para que você tenha uma vida equilibrada. Aleluia. Por que, pastor? Por que você está falando isso? Irmão, aqui não, pastor. Eu acredito que aqui não tem. Mas por onde eu já tenho pastoreado, por onde eu já tenho andado, por onde eu já tenho pregado, eu tenho visto pessoas desse jeito. Tem crente que nem leva mais a Bíblia para a igreja. Tem crente que nem anda mais com a Bíblia. Tem crente que pega a Bíblia e coloca lá na estante e só pega de 8 em 8 dias. Ei, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela te dirige. A Bíblia, ela te corrige. A Bíblia, ela te instrui. A Bíblia, ela te dá ânimo. A Bíblia, aumenta a fé. A Bíblia, ela faz com que você se torne um novo homem. Não abandone ela. Mas por que, pastor? Ela disse: toda a palavra de Deus, ela é propriada para nos corrigir, para nos instruir, para nos redagir, para nos colocar no caminho da justiça.
Irmão, quando você vê um crente que ele não tem raiz, é porque ele não conhece a Bíblia. Quando você vê um crente que ele vive de um lado para o outro, ele não sabe onde fica, ele não sabe onde comer, é porque ele não tem raiz, ele não conhece. Mas o cristão não, porque ele conhece a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deuteronômio no capítulo de número 28, ele diz: não fala com tanta propriedade, fala com tanta clareza. Ele diz: se ouvires atentamente isso aí, para ouvir é somente chamado por Deus. Aquele que foi chamado por Deus, aquele que tem convicção que foi chamado por Deus. Aí ele para ouvir. Ele diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar tudo quanto nele está escrito, bendito será tu entrar, bendito será tu sair, bendito é o fruto do teu ventre, bendita é a cria dos teus animais, bendita é a tua amassadeira, e aonde tu colocar os teus pés, eu te abençoarei. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. É o chamado, irmão. Aquele que foi chamado. Mas, queridos, ainda tem no meio chamado, tem os escolhidos. Os irmãos concordam comigo, sim ou não? Tem os chamados e tem os escolhidos. Por que, pastor, você está dizendo isso? A Bíblia diz que são muitos chamados. E o resto? E poucos escolhidos. Ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entra no reino de Deus. É muito triste dizer isso, é lamentável, mas igreja, saiba que vai ficar 50% vai subir e 50% vai ficar. Pastor, o senhor não está pregando heresia não, dizendo que 50% da igreja vai ficar. Não, meu filho. Ele disse: se tiver dois no telhado, é levado um e deixado o outro. Se tiver dois numa cama, é levado um e deixado o outro. Se tiver dois no moinho, é levado um e deixado o outro. Significa que é 50% sobe, 50% fica. Mas o Senhor está dizendo: olha, Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa, ele ceia comigo e cearei com ele, e ele ceará comigo. Você quer subir com ele? Então ouça a palavra dele. Aleluia. Profeta capítulo de número 3 e o verso de o profeta capítulo de número 3 e o verso de número 3. Ele diz: filho meu, ouve a minha palavra e tesoura contigo os meus mandamentos. Guarda a minha palavra como a menina dos teus olhos. Oh, glória! Você sabe por que é isso? Irmão, o crente que vai subir, o crente que vai para o céu, não é aquele que fica de opa não. Não é aquele que vai correndo tudo, não é aquele que fica correndo na igreja, não é aquele que sai profetizando, não, isso aí é do Espírito Santo, não, 10 vezes não. O crente que vai subir é aquele que observa o que está escrito no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo de número 6 até o versículo de número 8. Não te aparta do livro
livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que não tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. É assim. É esse que vão subir, pastor. É esse que vão para o céu. Não é o tempo. Não é o tempo de crente. Não é o tempo de mistério. Não é o tamanho da igreja que ele apacenta. Não, Senhor. Não é porque eu tenho 30 anos de mistério. Não, Senhor. É aqueles que obedecem a palavra de Deus. E para obedecer a palavra de Deus, tem que ter convicção. Aleluia. Tem que ter convicção. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Jó disse: ainda que ele me mate, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Tem que ter convicção, meu irmão. Não, mas as coisas estão difíceis. Então eu vou deixar. Não dá nem para ir à igreja. Meu irmão, você não sabe, nós passando por uma tribulação tão grande, irmão. Não tenho ânimo para ir para a igreja. Não, meu querido. Não. 10 vezes não. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo de número 42, e eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pano, e nas orações, e em toda a alma havia temor, ou seja, todos os crentes tinham temor, todos os crentes queriam estar na casa de Deus, adorando, glorificando, bendizendo o santo nome de Deus. Aleluia! Aleluia! Mas no mesmo livro de Atos, no capítulo 6, e o verso 4, ou 4 e 6, ele diz que agora, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não deixe a palavra, não deixe a palavra, se apegue com a palavra, guarde a palavra, vive a palavra, observe a palavra. Não é porque alguém vem pregar e você acha que é uma aula boa, e você diz: não, mas aqui não, meu irmão, observe a palavra, vê se está pregando a palavra, vê se está falando da palavra. É a palavra, irmão. Por quê, pastor? Porque a palavra é que te muda. É verdade. A palavra é que te conforta. A palavra é que te consola. A palavra é que te anima. Que mesmo tem momentos que você vai estar triste, sim. É verdade. Não tem nada, só pastor, não tem isso não, meu irmão. Pastor também é humano. Pastor chora, pastor sofre, pastor sente depressão. Tem um alguns que diz por aí que não, depressão é doença do diabo. Não, meu irmão. Corpo, todo o nosso corpo adoece. Por que a mente não pode adoecer? Porque a Bíblia diz que o sangue não precisa de médico. É assim, não é? O sangue não precisa de médico, mas sim dos doentes. Porque Deus coloca homem para estudar, para ter conhecimento, é para isso. Mas uma coisa eu quero te dizer: te apega com a palavra de Deus, que você será bem sucedido em tudo. Há momentos que às vezes você está triste, há momentos que às vezes você está capiou, há momentos que às vezes você diz não dá, há momentos que às vezes você diz não vai dar para mim, há momentos que você está fraco. Não é só nós não. Não, Senhor. Os outros, a história da Bíblia, nós vamos ver, vamos citar, vou parar, um homem chamado Elias. Quem
Elias não era um homem que orava igualmente a mim. Oh Senhor, faz, se eu for na tua vontade, não. Elias dizia assim: se eu for homem de Deus, desce fogo do céu agora e o fogo me siga. Elias, ele enfrentou 750 profetas, 750 homens. Mas você vai ver esse homem agora correndo do meio de uma mulher. Correndo do meio de uma mulher. Aqui tem nordestino. Nós nordestinos para lá, nós temos esse dizer: se o cara corre no meio de uma mulher, esse cara não vale nada. Você está entendendo? Mas Elias correu com medo de uma mulher. Mas uma coisa é certa: quando você pensa que você está só, aí você se engana.